Olá, queridos e queridas, bem-vindo ao outono, né? E o outono me pegou também. Eu tive uma virosezinha. Eu venho falando com meus pacientes direto sobre os cuidados do outono. Eu tenho conseguido fazer uma manutenção boa em cima dos pacientes que têm uma frequência maior, mas é difícil você fazer uma manutenção daqueles pacientes esporádicos que vêm só quando estão com dor ou estão com o caos total armado, né? Quando estão com uma patologia já instalada, e que é a maior parte deles, né? Você criar uma disciplina em cima de um paciente que explicar que a medicina chinesa ela tem como princípio básico a prevenção. E depois que você trata uma patologia, eu sou um que falo, a volta daqui a 15 dias, porque mesmo acabando a dor, eu preciso verificar como é que está o seu equilíbrio, como é que está essa energia. Dificilmente eles voltam. Vão voltar quando tiver de novo. Em contrapartida, tem outros pacientes que têm uma consciência de que precisam manter uma dinâmica semanal ou quinzenal. Esses pacientes eles têm um resultado assim exuberante, né? Você consegue fazer um trabalho energético de equilíbrio porque você vai fazendo uma análise emocional, mental, espiritual e física de forma mais minuciosa, porque você vai descortinando diversos problemas que você não vai identificando numa anamnese inicial. E você, quando equilibra, às vezes, uma energia que está bloqueada, ela vai revelando que existe um fator originário anterior que te leva a tratar outros pontos. E aí você vai fazendo um mapeamento mais detalhado e conseguindo ir atrás da patologia inicial, que invariavelmente ela tem uma fonte emocional e mental e muito antiga às vezes. Você tem que ter um olhar muito criterioso como terapeuta para você fugir da reclamação e buscar o fator originário do problema. O outono ele é uma estação muito melindrosa, né? É ligado ao elemento metal, que a gente está falando de pulmão, pele e intestino grosso. Quando a gente fala desses três, a gente está falando de, primeiro, imunidade. O pulmão recebe o ar, o pulmão purifica. O intestino grosso, ele tem uma função, como muitos falam, né? É o segundo cérebro, né? O ocidental fala muito isso, e porque na medicina ocidental já existe estudo falando que 90% da serotonina é fabricada dentro do intestino grosso, e através do nervo vago ela chega no sistema nervoso central, ou seja, um dos hormônios mais importantes para a gente não ficar deprimido e ter felicidade e alegria, junto com a endorfina, está dentro do intestino grosso. E as coceiras da pele, isso tudo aí acaba sofrendo no outono. Você pega um outono seco do jeito que está, com um elemento metal que sofre na secura, porque o pulmão ele precisa de um pouco de lubrificação para ele existir bem, para ele funcionar bem. A tosse seca é falta de umidade, o pulmão precisa de um pouco de umidade.
a umidade é ruim, mas precisamos de um pouco de umidade no corpo, porque vários órgãos precisam de uma lubrificação para funcionar, e o pulmão é um deles. O intestino também. O intestino seco é horroroso, a pele seca é horrorosa. Então a gente precisa de um pouco de umidade no elemento metal. Com o ambiente seco do outono, ele fazendo essa transição do verão para o inverno, ele faz uma mudança no corpo muito impactante, porque está fazendo o corpo todo se adequar à nova estação que é o inverno. Tu sai do calor, vamos nos adequar ao inverno. Vamos mudar o corpo todo. O corpo está sofrendo uma transformação de adaptação. E isso é impactante demais. E acaba enfraquecendo as nossas defesas, porque o pulmão é a porta de entrada, assim como o baço, o estômago são também pela alimentação. O pulmão é outra porta de entrada. Tá? Então, o baço entrega para o pulmão. Mas se o pulmão tiver mal e receber toxina do baço, de uma má alimentação, ele vai sofrer mais ainda no outono. Porque um outono seco e com calor, você não está comendo coisas que o baço gosta. Você está comendo coisas geladas, você está comendo coisas com toxina, você está comendo coisas que o baço não funciona bem. Então tu já começa que você já está querendo passar pro elemento metal do elemento terra, e o elemento metal não está recebendo bem. E o elemento metal não está passando bem para o elemento água. E o elemento metal está tirando a água do corpo porque ele está precisando de umidade. Porque ele está precisando de água. Você tem que aumentar a sua quantidade de água. Você está precisando aumentar a quantidade de frutas que você utiliza normalmente para você poder umidificar esse corpo. Você precisa de alimentos que vão te sustentar dentro dessa estação, que é complexa. Alimentos da época, alimentos de outono. Você precisa fazer exercícios leves, sem puxar peso pra caramba. Procura fazer uma manutenção. O outono é uma estação de recolhimento e repensar várias coisas da sua vida. Se recolher e se preservar. Você está renovando energia, você está revendo energia. Você precisa se poupar um pouco. E vários cuidados temos que ter no outono. Senão a gente faz um estrago no corpo. E a energia começa a parar de fluir bem. Então você entrega mal o elemento água. O rim vai sofrer. O fígado vai sofrer. O elemento metal, ele está dentro do ciclo do poder, em cima do elemento madeira, que está o fígado e a vesícula biliar. E ele vai mandar energia ruim. Então ele acaba fazendo estrago no corpo todo. Então você fica muito sujeito a determinadas doenças oportunistas, né? Principalmente as viroses, né? O pulmão fica fraco e receptivo às viroses, né? Olha isso aqui, né? Então, o segredo é ter um excesso de cuidado com a alimentação, com a respiração profunda, exercitar essa respiração profunda para jogar para fora tudo de ruim que está dentro de você e tentar receber o máximo possível de oxigenação, tentar melhorar essa alimentação. Assim que estiver esfriando um pouco, vai para os caldos, vai para as sopas, tenta fortalecer esse baço,
o estômago vai começar a sentir, se você tiver uma alimentação ruim, o estômago vai começar a não passar para a vesícula, você vai sentir peso no estômago. Você vai começar a sentir enjoo. Só pelo fato do elemento metal estar começando a ficar parado. Então, tomem cuidado com o outono. E se puder, vocês que fazem tratamento de terapias, procurem levar um pouco mais a sério essa terapia, não como uma prática pontual de dor. Terapia não é para uma diversão momentânea, um lazer momentâneo. Ela é para uma busca de um equilíbrio constante e disciplina da energia, disciplina da nossa mente, das emoções, disciplina do nosso espírito, que não é nada religioso, as emoções profundas, aquelas coisas que a gente traz dentro do nosso eu, que a gente às vezes nem conhece, e a gente tem que aprender a conhecer, e aumentar a prática, ou transformar essa prática numa coisa mais regular, vai te trazer uma força que você às vezes nem pensava que tinha. Vai fazer você conhecer muito mais de você. E vai fazer você respeitar mais e conhecer mais como é que é esse fluxo energético seu. Porque todo ano vai existir outono. Todo ano você vai passar pela mesma dificuldade. E você não vai lembrar no ano seguinte. Porque você não se atém a esse detalhe. Então é isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço. Meu nome é Sérgio Machado, sou terapeuta integrativo e estou à disposição para ajudá-los. Muito obrigado.